Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Mais uma vez eu estou aqui como jornalista para bem informar aqueles meus seguidores, porque o papel do jornalista é exatamente esse: saber das notícias e informar aqueles que seguem, porque nem todos têm tempo para pesquisa, como o jornalista tem tempo. E ontem aconteceu em Belo Horizonte, capital deste estado que eu moro e que nasci aqui, mas, lógico, por muitos e muitos anos estive fora daqui. E não foi novidade nenhuma, o agradecimento feito pelo Zema e pelos seus deputados, que, como eu disse aqui em vídeo anterior, que nenhum deles havia colocado o rosto do candidato à presidência da República que eles iriam apoiar. Então, repetindo, como jornalista e bacharel em Direito, o eleitor mineiro foi induzido a erro, porque após a eleição, depois de todo mundo eleito, aí o que aconteceu? Aconteceu que o Zema havia casado com Lula, mas ontem disse que está em lua de mel com Bolsonaro. Não só ele, como vários prefeitos, vários deputados. E aqui está a prova do que eu estou falando. Boa tarde, pessoal. Estou aqui na Avenida Antônio Carlos, 3860, para constatar se era fake ou não. É verdade, Zema, traidor, tá aí, ó. Aqui agora, deixa eu ver que horas são, 17h14, Avenida Cristiano Machado, Avenida Antônio Carlos, 3860. Os senhores entenderam? Então, o que aconteceu? Eu havia dito que hoje o eleitor é usado. Aqui está a prova. E agora, no vídeo que eu vou mostrar, o Zema, ontem, em Palanque, em Belo Horizonte, alegou o seguinte, 2 pontos, que assumiu com Bolsonaro por entender que o Bolsonaro tem projetos e aliás, que tem sido um grande presidente, e que ele pegou o governo do estado com dívidas e mais dívidas e mais dívidas. Então preste bem atenção, o senhor que não reside aqui no estado de Minas Gerais. Vamos voltar ao filme. Quando a Dilma foi simplesmente execrada em Brasília, foi simplesmente colocada para fora da presidência, o Temer também teria que sair. Por que teria que sair? Porque o Temer avalizou toda a campanha da Dilma. Mas não vamos entrar em detalhes não, porque o senhor é inteligente. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que o Temer, e que tinha lá o Cunha, né, para botar a Dilma para fora, o Temer simplesmente assumiu uma posição de antipetista, porque o Temer não era do PT, porque ele queria que o partido dele, o PMDB, subisse nas pesquisas e que exatamente fizesse um trabalho para o futuro. Então aí, o que aconteceu?
o Temer começou a trabalhar contra todos aqueles governadores que eram petistas. E o governador aqui era petista. Então, lógico, se não vem a verba federal, vai atrasar tudo. Então vem o Zema falando exatamente o que este jornalista testemunhou, porque esse jornalista, ele é um jornalista que analisa também politicamente. O Temer deveria ter sido afastado também, e não foi, pelo Eduardo Cunha e os seus comparsas. E aí, o que é que aconteceu? O Temer assumiu a presidência como representante do seu partido, que não era o PT. Então, começou a agir como antipetista. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Agora, vejam, senhores, como o seu, que não é meu governador, eu nunca votei nele, veja como o seu governador, o senhor que elegeu, apresentou ontem o Bolsonaro, e veja com que simplicidade ele fala as coisas, achando que do lado de cá, inclusive eu, são todos otários. E no final desse vídeo, os senhores e as senhoras vão ver um protesto de um mineiro, exatamente para fechar o vídeo, tá? Então vamos lá. O que o Zema contou? O Zema que casou com Lula, que eu já provei aqui agora, e está de lua de mel com o Bolsonaro. O Zema que casou com Lula, como provei agora no vídeo que eu passei, e agora está em lua de mel com o Bolsonaro. Eu continuo em defesa da moralidade do país. E quero dizer que já cansei de ser perseguido e ninguém me pega, porque eu só falo a verdade. Só falo a verdade. Não poderia também deixar, nesse momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado, né? Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não, mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. E eu e a minha equipe sabemos muito bem, porque nesses 4 anos nós já pagamos 30 bilhões de dívidas que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no estado. É só perguntar, 853 prefeitos. Nós tivemos em Minas prefeitos que renunciaram, que adoeceram e suicidaram na gestão do PT. Porque o estado simplesmente se negou a repassar aquilo que a Constituição prevê. Repasses do ICMS, do IPVA, do Fundeb e também da saúde. Se apropriou. Um governo que descontou da folha de pagamento de 270 mil funcionários públicos o empréstimo consignado e não pagou os bancos, deixando o nome de 270 mil funcionários públicos e para o SPC e Serasa, diz tudo do que é capaz de fazer. A falta de consideração.
autoridades do Estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. Então nós estamos falando aqui de realidade. Não estamos falando aqui de versões, não. Perguntem aos 853 prefeitos de Minas, principalmente aos reeleitos, que estiveram lá presentes em 2015, 16, 17 e 18, para saber a tragédia que nós vivemos. Não poderia também deixar. Então, meus amigos, viu o que ele confessou? Confessou, sim, que o governo federal não repassava as verbas para o governo de Minas Gerais. Por quê? Porque o governo federal, naquela oportunidade, não era PT e queria também acabar com o PT. Então, devia ter um trato aí por trás para poder acabar com o Partido dos Trabalhadores. Então, vamos tirar tudo. A verdade é que o Pimentel está livre, leve e solto, nada aconteceu com ele, mas aconteceu exatamente isto mesmo que os senhores ouviram, eles tiraram. Agora, qual é a explicação de um bilionário como é o Zema, que eu perdi até as contas de quantas lojas ele tem aqui no estado de Minas Gerais? Eu contei 436 há coisa de 3 anos atrás, não sei quantas tem agora. E por que esta mudança? Por que essa lua de mel com Bolsonaro? Por quê? Não estou entendendo. Então a prova está aí. O seu voto está elegendo empresários, porque nenhum governador trabalha sozinho, não. E nenhum presidente da República, como Bolsonaro, não trabalha sem os empresários, como está aí na campanha política. Então, meus amigos, vou colocar aqui para os senhores uma nova, vou colocar aqui o que diz aqui um senhor, tá? Um senhor aqui que diz, bom, eu vou aproveitar e mostrar aqui, ó. Pois é, pastor, eu respondi desse jeito porque vocês acham na obrigação de votar no grupo para as pessoas votar em quem vocês querem. E eu só disse que eu voto em quem eu quero, e eu não sou crente em pastor, porque eu não sou mesmo. Eu sou crente em Jesus. No dia que eu fui aceitar, eu aceitei foi Jesus como meu salvador, não foi pastor como salvador. E eu obedeço sim o pastor, obedeço Jesus, eu ando do jeito que crente é para andar. Agora, se vocês quiserem me condenar, pode condenar. Se quiser proibir de eu ir para a igreja, pode proibir, que eu obriguei, vocês é que sabem. Agora, só que eu não vou deixar de votar no 13 para votar no 22, porque o pastor quer. Porque no tempo que o sobrinho dele entrou aí, ele chamou a igreja toda, eu estava presente, ele disse lá, o sobrinho dele, o senhor de Gil, que no dia que fosse um crente aqui da Chapadinha para São Luís doente, que não tivesse onde ficar, não tivesse condição, ele só abastava o pastor Elia, a ligar para ele, alguém da pessoa ali, falar com o pastor Elia ia avisar ele que ele ia fazer o possível e o impossível lá em São Luís para ajudar a pessoa. E foi crente, bem daqui da Bíblia Celeste, morrendo de Covid, e ficou lá no corredor esperando um leito até que morreu, viu? A irmã Cassimira morreu lá no corredor do hospital porque não achou leito. E ninguém fez nada. O pastor Elia não ligou para ele não apareceu em hospital. Se já que vocês não gostam da esquerda, não receba o dízimo da esquerda, para que vocês perguntam quando pagar o dízimo. Fulano, você é da direita ou da esquerda? Não, eu sou da esquerda. O seu dízimo é dispensado. Vocês façam isso, que aí todo mundo fica bem. Porque até hoje eu cumpro. Você sabe que eu lhe respeito, eu nunca disse nada com o senhor, eu lhe respeito, eu sei que você é um pastor. Então aí só uma pequena prova, senhoras e senhores, de que nem todos os evangélicos são cegos, nem todos os evangélicos são surdos. Então, o que eu gostaria imensamente de mostrar para os senhores, mais uma vez, é que Boa tarde, pessoal. Estou aqui na Avenida Antônio Carlos, 3860, para constatar se era fake ou não. É verdade. Zema, traidor. Tá aí, ó. Aqui agora. Deixa eu
eu ver que horas são. 17h14. Avenida Antônio Carlos, 3.860. Eu pergunto, por que essa troca? Estou perguntando ao senhor, e gostaria que o senhor e a senhora respondessem. É uma vergonha, é uma vergonha. Esse jornalista está aqui para selecionar o que acontece nesse segundo turno de eleição para a presidência. Eu gostaria que o senhor ou a senhora passasse esse vídeo para frente, para que o povo brasileiro entenda como é usado o voto. Como é usado o voto. Aqui em Minas Gerais, nenhum candidato a deputado federal ou estadual ou a senador colocou a foto do Bolsonaro do lado. Aqui, por exemplo, onde eu nasci, o Lula teve 53%. 53%. Sabe quantos por cento teve o Bolsonaro? 2%. 2%. Então, que decepção grande aqui para a minha terra. Muito grande, muito grande. Muito grande mesmo. Muito grande, infelizmente. Meus amigos, eu sou Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresa, radialista, escritor. E aquele que duvidar do meu trabalho, entre no blog FAO, Força Almirante de Oposição. Eu vou mostrar aos senhores o que eu fiz pelo Brasil quando eu fui ouvido pela CPI do Senado do Futebol. O que eu fiz pelo Brasil em defesa do dinheiro de transferências de jogadores de futebol, que ao invés de voltar o valor para o Brasil, o valor ficava lá fora. Então, quem fala aqui não é gado. Quem fala aqui não é gado. Vou continuar defendendo a moralidade. Moralidade que, principalmente para os milionários e bilionários, que infelizmente induzem o eleitor a erro. Porque eu vou fazer uma pergunta ao senhor que votou nesses bilionários. Qual é o tempo que eles têm para pensar em você? Se eles têm as indústrias deles. A pergunta é essa. Nós temos que votar quem está com o povo. E quem já fez alguma coisa pelo povo, ou aquele que fez muita coisa pelo povo. Bom dia mesmo, Levi Lafetá.